Olá galera, nesse vídeo vou falar sobre retas perpendiculares. Então antes de falar aqui da parte teórica, sempre bom lembrar, né, que duas retas no plano elas podem ser paralelas, né, sempre mantém a mesma distância entre elas, né, elas seguem se mantendo numa mesma distância, ou elas podem ser concorrentes, elas se cruzam num único ponto. Quando a gente fala que as retas são perpendiculares, é uma situação especial, né? Em particular. Além de ser concorrentes, elas formam um ângulo de 90 graus. Beleza? Então as retas se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Então vamos para a parte teórica. Então aqui eu coloquei uma sopinha de letras, né? Então basicamente aqui eu estou dando de forma genérica as retas RS, tá? O coeficiente angular de cada uma aqui, no caso, seria esses daqui, ó. O coeficiente angular da reta R eu estou chamando de MR, isso aqui seria o mais importante aqui pra gente. E o coeficiente angular da reta S eu vou chamar de MS. Duas retas são perpendiculares, esse T de cabeça para baixo aqui simboliza, é o símbolo de perpendicular, tá? Então aqui eu estou dizendo que R é perpendicular a S. Então as retas RS são perpendiculares quando a gente multiplicar os coeficientes angulares e o resultado der menos 1. Só isso, tá? Se a gente pegar os coeficientes angulares de cada reta e multiplicar e der menos 1, significa que essas retas RS são perpendiculares. Aqui seria uma outra forma de escrever, tá? A gente pode pegar uma das duas e passar dividindo, tá? Então aqui eu passei o MS, né, o coeficiente angular da reta S dividindo, mas poderia ser o MR, tá? Então às vezes é mais útil olhar para esse formato de cima, às vezes fica mais fácil olhar para o de baixo, mas que tem que ser observado é que é a mesma coisa, tá? Esse daqui e esse aqui é a mesma coisa. Vou fazer uns exemplos para ver como é que aplica essa formulazinha. Então aqui no primeiro exemplo, verifique se as retas R e S são perpendiculares. As retas R e S elas estão na forma reduzida, certo? Então a gente já tem o coeficiente angular aqui direto, né? Ó, o coeficiente angular da reta R é o 2. O coeficiente angular da reta S é esse menos meio. Só que eu quero saber se essas retas são perpendiculares, ou seja, se eu desenhar essas duas retas no plano cartesiano, elas vão formar um ângulo de 90 graus entre elas ou não. Então, para eu saber isso, uma forma é só a gente multiplicar esses dois coeficientes angulares. A gente multiplica e verifica se o resultado vai dar menos 1. Se der, é porque são perpendiculares. Então, basta fazer MR vezes MS. Só multiplicar. MR é 2. MS é menos meio. Aqui, né, para não ficar com sinais colados aqui, separar por parênteses. Para resolver esse tipo de conta, né, só multiplicar o 2 pelo numerador. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Ou seja, quando eu multiplico o coeficiente angular de cada equação aqui, né, eu obtenho menos 1. Isso significa, então, né, que eu estou nessa condição. Então, essas retas, elas são perpendiculares. Beleza? Então, nesse caso, RS são perpendiculares. E é isso, acabou, tá? Vamos fazer um segundo exemplo. Verifique se as retas RS são perpendiculares.
Só que nesse caso, né, as retas estão escritas como uma equação geral, né? Estão na forma geral. Então, qual é a ideia nesse caso? A gente pode tentar chegar numa equação reduzida de cada uma, né? Fazer parecido com o exemplo um. Só que para chegar no exemplo um, eu tenho que escrever cada uma dessas equações na forma reduzida. Então, a ideia é essa: eu escrevo cada uma das equações na forma reduzida e depois eu faço esse mesmo processo aqui com o coeficiente angular de cada uma. Então, lembrando, né, para escrever essa equação aqui na forma reduzida, eu tenho que isolar o y. Então, aqui eu vou primeiro passar o 4x mais 1 para o outro lado da igualdade. Vai ficar menos 4x menos 1. Bom, vou multiplicar por menos 1 os dois lados da equação, só para facilitar aqui. Já que está tudo negativo, né? Fica mais fácil, porque vai trocar o sinal de todo mundo. Aí vai ficar assim. E agora, como o y tem que estar isolado, eu tenho que tirar esse 6 daqui. Então basta dividir toda a equação por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1, vai ficar y, né? Aqui, 4 se dividir por 6 vai dar um número com vírgula, né? Então, não precisa dividir, mas se deixar no formato de fração é bom simplificar, né? Para facilitar uma conta futura. 4 e 6 dá para simplificar por 2. Ficaria 2 terços. E aqui mais um sexto. Beleza? Então aqui eu não dividi, tá? 4 por 6, porque vai dar uma dízima. Ao invés disso eu só deixei em formato de fração, mas já simplifiquei. Agora a gente faz a mesma coisa com essa reta S. Reescreve ela na forma reduzida. Vou fazer aqui também rapidinho. Fica menos 2y é igual a menos 3x menos 10. Mesma coisa do outro, né? Como apareceu um monte de sinal negativo aqui. Vou multiplicar por menos 1. 2y é igual a 3x mais 10. E divide toda a equação por 2. Aqui vai ficar y, aqui vai ficar 3 meios. E aqui vai ficar 5. Beleza? E agora? Agora é só a gente fazer a mesma coisa que fizemos no primeiro exemplo. Isso aqui é a equação reduzida da reta R. Então, esse daqui é o nosso MR. Isso aqui é a equação reduzida da reta S. Esse aqui é o nosso MS. Então, basta multiplicá-las e ver se o resultado vai dar menos 1. Então, fazendo MR vezes MS, vai ser 2 terços vezes 3 meios. É isso? Multiplicando aqui, vou fazer aqui embaixo. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. E 6 dividido por 6 vai dar 1. Ou seja, quando a gente multiplica os coeficientes angulares, não dá menos 1. Está dando 1. Então, isso significa que essas retas RS não são perpendiculares. Nesse caso, RS não são perpendiculares. Beleza, gente? Aqui tem que dar menos 1, tá? Como não deu menos 1, então isso significa que essas retas não são perpendiculares. Vou fazer o último exemplo. Esse já é um pouquinho menos direto, né? Um pouco diferente. Determine a equação da reta S que passa por A
e é perpendicular a R. Aqui até fiz já um esqueminha para ficar mais visual, né? Só que não é necessário desenhar, tá? Mas é só para facilitar aqui o entendimento. Então aqui eu desenhei, né, a reta R, que seria essa reta aqui, x mais 2y menos 4 igual a zero, essa reta marrom. O ponto A, menos 3, 1, também já marquei aqui, tá? Ó, x vale menos 3 e no y vale 1. E eu quero saber a equação da reta que passa por esse ponto e é perpendicular a R. Ou seja, a equação ela tem essa cara aqui, ó. A equação ela tá passando por aqui assim. Bom, aqui eu não vou ter noção de onde vai estar formando exatamente o ângulo de 90, mas é por aqui, né? Tá? É mais ou menos por aqui que deve estar formando o ângulo aqui de 90. Então eu quero saber qual é a equação dessa reta aqui que eu acabei de fazer, né? Essa reta verde. Qual é a ideia? Essa equação, essa reta aqui, né, de verde, ela pode ser escrita dessa forma aqui, né? Como ela vai ser a nossa reta S, vou chamar aqui os coeficiente angular de MS, coeficiente linear de NS. Essa reta ela pode ser escrita dessa forma aqui, de forma genérica, né? Eu preciso descobrir quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Se eu descobrir esses valores, eu tenho a equação da reta. Então, para descobrir a coeficiente angular, eu uso o que eu sei, né, sobre a relação entre os coeficientes angulares. Eu vou descobrir qual é o coeficiente angular da reta R para poder descobrir o coeficiente angular dessa reta S. E depois a gente descobre o coeficiente linear. Para descobrir o coeficiente angular da reta marrom, né, da reta R, eu preciso escrevê-la na forma reduzida. Então aqui também vou ter que ajeitar. Ficar assim, ó. 2y igual a menos x mais 4 e o 2 divido toda a equação por 2, vai ficar assim, ó. Aqui eu já fiz um pouco mais direto, tá? Se eu dividir aqui por 2, 4 dividido por 2 é 2. Aqui, lembrando que quando não aparece o coeficiente aqui ao lado do x, ali vale 1, né? Como já tem um menos, no caso é menos 1. E aqui 2 dividido por 2, 1. Então essa é a reta R escrita na forma reduzida. E o coeficiente angular, menos meio, né? Então, usando esse coeficiente angular, agora eu consigo descobrir o coeficiente angular da reta S, usando aquela relação. MR vezes MS é igual a 1. Posso usar essa relação aqui. Ou pode usar aquela outra que eu coloquei, né, em forma de fração, tanto faz. Usando essa, o MR vale menos meio. Vale menos 1, caramba. Já ia esquecer aqui do menos 1, gente. Então, agora eu tenho que isolar o MS. Assim, a primeira coisa que pode fazer aqui é multiplicar aqui mesmo, né? Só para ficar mais fácil, né? Menos 1 vezes MS, você poderia escrever dessa forma aqui, ó. Tá? Porque 1 vezes qualquer coisa dá ele mesmo. Aqui talvez fique mais claro que esse 2 você pode passar para o outro lado multiplicando. No caso vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aqui é só multiplicar por menos 1 para tirar esse sinalzinho aqui de menos, né? Porque a gente quer descobrir o valor só do MS, não do menos MS.
Aqui vai trocar o sinal, vai ficar positivo, então não precisa aparecer. E aqui vai ficar positivo. E acabou. MS vale 2. Beleza? Então, eu já sei que o coeficiente angular dessa nossa reta aqui, de verde, coeficiente angular vai valer 2. Ou seja, a nossa reta em verde aqui, né, o que a gente quer descobrir, ela tá com essa cara aqui, na verdade. 2x mais ms. Beleza? Falta descobrir quem é o coeficiente linear aqui, né? Falta descobrir só esse valor aqui. E tem uma informação que a gente ainda não usou, que é o ponto A, né? Então agora a gente usa essa informação do ponto A para descobrir o coeficiente linear. Essa equação, né, tem que passar pelo ponto A, então essa igualdade aqui tem que ser satisfeita quando a gente troca o x por menos 3 e o y por 1. Então a gente troca aqui o x por menos 3 e o y por 1. Vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 3 mais ns. Agora vai fazer essa conta aqui para descobrir o coeficiente linear. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Bom, nesse caso aqui talvez seja mais fácil passar o menos 6 para o lado de cá, né? Ele é negativo, vai para o outro lado fica positivo. 1 mais 6 vai dar 7. Ou seja, o ns é igual a 7. Beleza? Ficaria 7 igual a ns, né? Que é a mesma coisa de ns igual a 7. Então, a nossa equação estava assim, né? Inicialmente. Aí a gente descobriu o valor do coeficiente angular, que vale 2. E depois a gente descobriu o valor do coeficiente linear, que vale 7. Então, essa é a equação da reta que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta R. Beleza? Então, essa é a equação dessa reta aqui que está em verde. Essa aqui já deu um pouquinho mais de trabalho, né? Então, gente, é isso que eu queria fazer nesse vídeo. Valeu!